matam nossa sede de sermos sóis, presos na nossa liberdade, eternamente, somente nós. Se nunca existiu, não acabou. Se não existiu, nunca acabou. Se nunca existiu, não acabou. Se não existiu, nunca acabou. Se nunca existiu, não acabou. Se não existiu... Esta canja e muitas outras você pode curtir no nosso canal do YouTube. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. youtube.com/99 Universitária. 11h01. O som do Brasil. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99 FM e da Rádio Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e nós estamos começando agora o programa Fora da Curva. O programa que fala o que a maioria cala. Eu me chamo Laércio Portela e sou jornalista da Marco Zero Conteúdo. O Fora da Curva está entrando agora na sua 7ª temporada. Já vou agradecendo aqui por sua audiência nesses últimos anos. Você também pode acompanhar o debate de hoje ao vivo pelas páginas no Facebook do Fora da Curva, da Rádio Universitária e da Marco Zero Conteúdo. Nós vamos discutir modelo de desenvolvimento e sua relação com a desigualdade. Não só a desigualdade econômica, mas também social, cultural e especialmente a desigualdade territorial. E vamos fazer esse debate a partir da realidade do município do Cabo de Santo Agostinho, a cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes, considerada mais vulnerável para um jovem viver, especialmente um jovem negro. Isso segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência do ano de 2017, indicador desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E por que o Cabo é uma cidade tão importante para esse tipo de debate? Porque é lá que está localizado o Complexo Industrial e Portuário de Suape, o principal polo industrial da economia pernambucana e um dos principais do Nordeste e também do Brasil. O complexo movimenta mais de 27 milhões de toneladas de carga por ano e sozinho representa mais de 5% do produto interno bruto de Pernambuco. Mas a promessa de desenvolvimento de Suape não chegou para todos. Se é verdade que o complexo gera riqueza para muitos setores econômicos, é verdade também que tem gerado muita pobreza e, mais do que tudo, desigualdade ao seu redor. Para debater o tema de hoje, temos aqui nos estúdios a coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo, Nivete Azevedo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco, Cláudio Ferreira, e ainda não chegou, mas está chegando aí, estamos com problema no engarrafamento aqui na Avenida Norte, o jovem integrante do Fórum de Juventudes do Cabo, o Fojuca Zé Henrique. Eu queria começar, Cláudio e Nivete, perguntando a vocês, nessa primeira rodada, como vem a promessa de desenvolvimento econômico e a realidade vivida nas periferias do Cabo, mas a gente poderia falar aí também da periferia das grandes cidades brasileiras, né? Por que esse desenvolvimento econômico não chega para todos, não atinge a todos? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Laércio. Bom dia ao companheiro Cláudio aqui na mesa conosco. Prazer. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes do programa Fora da Curva. Prazer estar aqui com vocês. Como é que você avalia, Nivete, assim, esse fato, você trabalha e coordena o Centro das Mulheres do Cabo, que é uma entidade da sociedade civil que está há décadas no território do Cabo. Como é que você avalia esse desenvolvimento aí, a promessa de desenvolvimento de Suape e a realidade que é vivida no município, né? Então, Laércio, eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo há mais de 20 anos, o centro já tem 36 anos, completa agora, no mês de março, e eu faço parte também do Fórum Suape, que é um espaço, um movimento criado a partir desse processo que Suape gerou, das desigualdades, e isso motivou um processo de mobilização das organizações locais, de ativistas, para acompanhar esse processo de perto, monitorar e também se posicionar com relação às desigualdades, sobretudo as violações de direitos naquela região. E Suape é um retrato bem concreto dos modelos de desenvolvimento que a gente tem vivido nesse país desde a colonização, né, que é a concentração da riqueza, a exclusão, a exploração da mão de obra barata
E Suape chega num... Já tem desde 78, né? Suape, ela foi implantado o complexo, começou ali o porto em 1978. Mas Suape, ele tem esse boom, né? Essa aparição para todo o país e, do ponto de vista internacional, a partir de 2007. E não sei se contraditoriamente ou não, mas é no processo da aceleração do crescimento, que aí Suape tem uma injeção de recursos muito grande, e aí se expande o complexo industrial naquela região. E é nesse momento que a gente começa a ter visibilidade do que era a contradição de Suape, do que era esse impacto socioambiental de Suape. E passa a ser criar uma expectativa muito grande na região, na própria população local de Cabo e Pojuca, do sonho do emprego formal. Então, assim, era aquela corrida, aquela expectativa de que todo mundo, a partir daquele momento, teria um emprego formal, estaria empregado, teria o seu salário garantido. Isso se deu em certa medida. Mas isso se deu a um preço muito alto, né, de como as relações que foram estabelecidas para que aquele emprego se estabelecesse, para que aquele processo crescesse, foi justamente passando por cima de toda uma construção cultural das comunidades tradicionais que se tinha ali, dos modos de vida que eram modos de vida sustentáveis, inclusive, das comunidades pesqueiras, os agricultores que moravam em todo aquele entorno. O complexo ele está instalado dentro do Cabo Ipojuca, numa área do Cabo Ipojuca, que abrange 27 engenhos, então era uma área de um território bem tradicional da produção agrícola, da lavoura branca, né, das comunidades pesqueiras, dos pescadores artesanais, das marisqueiras, e é esse processo que torna e traz a grande contradição e os grandes impactos da região que Suape causa. Então, era uma expectativa de muito crescimento da própria população, a grande propaganda dos governos, né? Suape passou a ser a menina dos olhos de Pernambuco, do Brasil, e se expande, de fato, com o crescimento de mais de 100, o surgimento de mais de 100 empresas que foram se construindo naquela região, aquela região virou um canteiro de obras, mas os empregos que chegaram, que eram uma das expectativas, eram para os empregos muito básicos, né, da terraplanagem, da construção dos solos para as empresas. E a população empregada, ela estava numa condição de subempregada. Era no processo de 2007, 2008, circulou mais ou menos mais de 70 mil trabalhadores naquela região empregados em Suape. 60% desses trabalhadores eram do Cabo Ipojuca, era da região. Mas esses trabalhadores eles estavam numa condição salarial muito inferior, né, da condição do trabalho que tinha ali. E todo aquele processo gerou um PIB altíssimo. Pernambuco, o Cabo, Santo Agostinho e Pojuca passaram a ter um PIB mais alto do que o estado de Pernambuco, 4 ou 5 vezes maior. Mas a média salarial, isso é dado do IBGE 2010, a média salarial de 40% da população que estava trabalhando, que tinha uma renda, era de menos de meio salário mínimo, era entre meio salário mínimo e menos de meio salário mínimo. E aí a gente vê essa contradição, né, de como se dá um processo de desenvolvimento tão estrondoso, né, tão impactante na região, e ao mesmo tempo essa desigualdade da distribuição da renda, né, da condição das pessoas que viviam ali. Esse era um processo dessa contradição do desenvolvimento econômico, da coisa da renda. E o outro, mais grave ainda, foi o desmantelamento das comunidades tradicionais que se deu com a expulsão, né, das pessoas que moravam ali, numa forma de expulsão, porque a forma foi muito desigual. A forma da retirada das populações tradicionais, elas não foi uma forma aceita, pactuada com a população, com a oferta, a possibilidade de se deslocar uma população da região que tinha toda uma tradição de vida e um modo de vida apropriado para aquele ambiente, aquele ecossistema. Elas simplesmente foram retiradas dos seus sítios, das suas áreas que já estavam ali há mais de 3 gerações, né, porque o Cabo, aquela região ali, ela foi ocupada, ela é remanescente ainda das famílias, das pessoas que passaram por processo de escravização, inclusive. Então, tem uma população remanescente de quilombolas ali, de pessoas que vêm dessa história que a gente tem perversa da escravização do povo, que se alojou naquele entorno ali dos engenhos que constituem o Cabo e Pojuca. Mas elas criaram seus modos de vida, inclusive modos de vida sustentáveis.
E essas populações elas foram retiradas e ficaram ao Deus dará, porque o SUAP ela prometia uma indenização, ou ela oferecia uma indenização que não era justa. Essa foi uma das questões mais polêmicas que gerou a questão da violação dos direitos, da condição de vida dessas pessoas. E essas pessoas, se elas não aceitassem aquela proposta que o SUAP oferecia, elas eram forçadas a sair porque eles depositavam um valor muito aquém do que valia todo aquele patrimônio construído por aquelas populações em juízo, né, na justiça, e as pessoas nem sabiam que já tinha lá um dinheiro que era o que o SUAP estava oferecendo para a sua indenização. E essas pessoas elas eram surpreendidas com a chegada de todo um arsenal de trator, de polícia, de cachorro, de pessoas armadas para derrubar isso. Esse processo se deu muito fortemente de 2010, sobretudo 2009, 2010, 2011. Foi um processo de expulsão à força e muito cruel que aconteceu naquela região. Cláudio, hoje à noite esse debate aí sobre desigualdade e desenvolvimento vai ser levado ao auditório da OAB, que com a exibição do documentário Território SUAP, é um documentário que foi produzido pela Marco Zero Conteúdo e que discute a ocupação desigual desse território que a gente está falando, que é do Cabo de Santo Agostinho, mas eu acho que a gente pode ampliar para um pouco a ocupação mesmo dos territórios periféricos das grandes cidades. No caso do Cabo, a gente está aí no contexto do boom de SUAP. Algumas informações sobre o documentário. Ele foi dirigido e roteirizado por Cecília da Fonte, por Marcelo Pedroso e por mim, Laércio Portela. Tem captação e edição de som de Catarina Pimentel e correção de cor de Gustavo Pessoa. O documentário foi produzido com recursos do Fundo Brasil de Direitos Humanos e faz parte do projeto jornalístico SUAP pelo Avesso, da Marco Zero, que analisa os impactos econômicos, sociais e ambientais de SUAP. O ouvinte aí que está nos acompanhando pode acessar a série de reportagem pelo site suappeloavesso.org. Ô Cláudio, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje é um evento bem grande, amplo, lá vai ser no auditório Fernando Santa Cruz, da OAB, no centro da cidade. E eu te pergunto, por que levar esse debate para dentro da OAB? E como é que você vê esse debate da ocupação desigual do espaço no entorno de SUAP associado à ideia de direitos humanos? Bom dia, Laércio. Bom dia, ouvintes. Veja, Laércio, nós estamos com esse debate de hoje à noite, com essa exibição do documentário Território SUAP. Nós estamos fazendo, na verdade, a inauguração de um projeto da Comissão de Direitos Humanos, que é um projeto CineDH. Que a ideia desse projeto é o seguinte: hoje em dia, um senso comum acha que direitos humanos é só direito de defesa de preso. É verdade que o preso, pela sua vulnerabilidade, por ser uma pessoa em que a maioria da população quer esquartejar, se possível, uma parte da população quer esquartejar, se possível, ele acaba tendo seus direitos humanos violados quase que diuturnamente. Então, a assistência que dão as entidades que trabalham com direitos humanos aos presos é uma coisa decorrência natural da violência que eles sofrem no cotidiano. Mas direitos humanos não é só isso. Muito pelo contrário, isso é uma pequena parte, uma pequena fração. Então, para você fazer as pessoas entenderem que direitos humanos é ocupação de território, é direito a emprego, é direito à saúde, é direito à educação, é direito à habitação, você precisa tentar encontrar uma abordagem que esse tema possa surgir naturalmente. Então, nós dissemos, olha, a melhor forma de fazer isso é exibir filmes. O cinema ele consegue se conectar às pessoas, porque as pessoas se transportam da sua realidade para aquela realidade que está a ser apresentada na tela. E, a partir daí, organizar debates para a gente começar a demonstrar que estamos dentro da temática de direitos humanos. E esse documentário do Território SUAP que nós exibiremos hoje lá, sem sombra de dúvida, ele trata questões essenciais em relação a direitos humanos, como a questão da ocupação territorial, como se organiza a cidade, como isso reflete na vida das pessoas, como isso é passível de gerar desigualdade local, desigualdade do ponto de vista econômico. Então, tudo isso está calcado em temas que são caros aos direitos humanos, né? E uma coisa que é muito interessante em relação a essa questão de desigualdade é porque, apesar da experiência, e é uma experiência do mundo todo, que se criou polos de desenvolvimento, é que o polo de desenvolvimento, até ele se consolidar como algo permanente, vamos dizer assim, ele passa por ciclos. Então, o SUAP teve um ciclo inicial, que seria o ciclo da ocupação do território, tá certo? Para a instalação do SUAP, e que isso gerou uma violência urbana muito grande, como foi me colocado aqui pela colega, de você tirar pessoas que estão num local que não vão participar nem colher os frutos desse desenvolvimento econômico de forma imediata, mas que vão ter que sair para dar espaço a que ingresse as empresas que lá se instalarão.
Então, isso eu acompanhei muito, né, como dirigente da OAB, como militante de direitos humanos, a violência que sofreram várias comunidades locais lá, como membro da Comissão de Justiça e Paz, do qual também participo. Então, isso é uma coisa presente, essa questão dos ciclos. Então, no segundo ciclo começou o boom econômico, você veja que ele aí começou a gerar a exclusão econômica, porque houve uma importação de muita gente, e ao trazer gente de fora para ocupar a mão de obra que aquele tipo de empreendimento precisava, você não conseguiu absorver as pessoas que lá estavam. E o que aconteceu? Aquilo gerou uma situação de boom econômico, do custo da ocupação do território do entorno, das praias. Né? Então você vai ver o projeto do Paiva, ele só vai deslanchar quando o SUAP começa a apresentar alguma consolidação, né? Então, e isso gera ainda mais exclusão do ponto de vista territorial, econômico e social. E o que é que acontece? O que é que tem demonstrado a experiência quando você cria polos de desenvolvimento econômico? Você tem que trazer o polo, na montagem do polo, já você criar a universidade, já você criar as instâncias da educação. Você tem que trazer a educação junto. A educação foi um projeto que pensou-se em levar, eu passo várias vezes ali na estrada e vejo aquela obra inacabada das universidades, não sei se é federal ou é rural. Da Rural. Que a ideia é essa, entendeu? Você teria que ter lá um centro de educação para poder você gerar educação para as pessoas que estão no entorno e elas poderem se incorporar ao processo produtivo. Só que aí o que acontece? Veio agora a crise. Então, só hoje em dia vive uma crise muito grande, fechamento de vagas. Então, você com a crise, você cria uma série de pessoas que movimentavam a economia local, deixa aquelas pessoas sem recursos financeiros, porque viviam nas franjas do desenvolvimento econômico das grandes empresas, apesar de não estar inserido diretamente naquele processo produtivo, eles eram beneficiados do ponto de vista econômico pelo desenvolvimento. E quando isso sai e você não tem um colchão social, o que é que acontece? A violência recrudesce. Não é por acaso esse dado de 2017. Né? E isso é uma experiência que não é só local. Nos Estados Unidos, quando houve o desmonte das montadoras durante um certo tempo, todo o cinturão de Detroit tornou-se rapidamente a área mais violenta. Né? Porque você toda aquela economia que gira em torno daquilo, quando aquilo destrói, quem tem dinheiro, o dinheiro vai mudar de lugar. Mas quem não tem, que vive nas franjas, ele vai sofrer as consequências disso. E essas consequências, e o muito bom do documentário é que o documentário apresenta isso de forma muito clara e numa linguagem muito interessante, que é a linguagem dialógica, onde você dialoga com as pessoas que estão vivendo aquilo ali e tentando fazer com que a pessoa que está ao assistir reflita. Então, isso tem tudo a ver com direitos humanos, tem tudo a ver com essa ideia que nós temos, o nosso desejo de tentar, no que for possível, demonstrar que direitos humanos não é só direito de preso, é direito do conjunto da sociedade, é um direito que interessa a todas as pessoas. Ô, Nivete, tem um documentário que você assistiu, Aldeu. Sim. Agradecer até pela tua presença lá na Praça 55, na Coab, no Cabo. A gente fez a exibição do filme no dia 31, né, de janeiro. Tem duas personagens, duas mulheres que aparecem, três, na verdade, que aparecem no filme, que eu acho que são personagens muito fortes, populares e muito fortes. Uma é Edilene Severo, e a mãe dela, a Dona Zefinha, que eram moradoras de um sítio em Pojuca, né? E foram tiradas 2 vezes do sítio onde moravam, foram retiradas para o SUAP uma vez, indenizadas, depois retiradas de novo. Elas não queriam sair desses sítios. E hoje são moradoras do conjunto habitacional Nova Claudete, Vila Nova Claudete, que fica no Cabo, ou seja, tiveram até que mudar de município. Isso. Né? E no filme elas mostram a insatisfação de morar em casas que tem ali 2 metros uma casa da outra, 1,5 metro de uma casa da outra. Casas muito pequenas, bastante quentes. A gente que fez o filme ficou um bom tempo, foi umas 5, 6 vezes em Vila Claudete e acompanhou durante o dia o calor que aquelas casas fazem e sentindo a falta do sítio. E a Edilene fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim, no sítio, a gente tinha garantida a segurança alimentar, porque sentiu fome, você tinha ali, você plantava a macaxeira, né, o que ela chama de a cultura branca, você também tinha acesso a frutas, tanto para o consumo próprio como para vender e conseguir alguma renda. Além do acesso com a natureza, a relação com a natureza e tal. E hoje, ela fala claramente assim, hoje eu preciso de dinheiro no bolso para me alimentar. E ela trabalha numa empresa que está ali na franja, como o Cláudio falou, de SUAP, um trabalho de baixa renda, né? Como você falou, que foi, na verdade, a boa parte dos trabalhadores do Cabo viveram. E Binha, por outro lado,
Outra personagem do filme, uma fala muito forte, ela era moradora da ilha de Tatuoca e hoje mora no conjunto habitacional Nova Tatuoca. Os dois que foram realizados aí pelo governo, parceria do governo do estado com o SUAP, tirada a força da ilha onde vivia da pesca, e hoje ela não pode mais pescar porque é longe dela chegar até a praia, né, até a ilha, e ela tem que cuidar das crianças, então complicou muito a vida dela também. Ela fala uma coisa muito, muito interessante, assim, antes a gente vivia distante, a família, a ilha é bem grande, então você vivia distante, mas sentia muito próximo. Hoje todos vivem próximas, ela, a mãe, as irmãs, mas se sentem muito distantes, porque não se sentem em casa naquele ambiente. Eu queria que você, pela tua experiência, pela tua militância também, do teu trabalho nesses 20 anos no Centro das Mulheres do Cabo, o que mudou especificamente na vida das mulheres com a implementação do SUAP, com o mundo do SUAP? A gente fala muitas vezes do jovem que conseguiu emprego, do homem que conseguiu emprego, tal, o emprego mal remunerado, mas eu acho que a entrada de SUAP afetou muito fortemente também as mulheres, né? A vida das mulheres, né? Então, as mulheres, elas sofreram várias dimensões da violência que está gerada naquela região. Partindo desse processo de uma vida, do modo de vida que as mulheres tinham, as mulheres eram produtoras, eram ativas, né, das várias formas da dinâmica da geração de renda que elas tinham. A coleta do marisco, a coleta da fruta, aquela região é uma região de referência, inclusive Cabo Santo Agostinho, toda aquela região, ela abastecia SUAP de mangaba, de caju, de manga. Isso era um trabalho feito que rendia para aquelas populações, tanto para a sua subsistência, alimentação, quanto a sua renda mesmo, ter a sua estrutura de vida. Então era um povo que tinha uma condição de vida boa, como elas dizem. A gente vivia muito bem. A gente vivia, era autossuficiente em tudo que a gente tinha no território. Essa foi uma questão muito, muito séria. Tirar a possibilidade produtiva das mulheres, né? Quebrar essa estrutura. Segundo esse desenraizamento cultural, né, de você sair da sua região, de você cortar os laços do pertencimento de uma região que você construiu desde seus bisavós, e que você estava totalmente identificado com aquele ambiente. As mulheres eram água e terra, e as mulheres eram uma coisa só, as crianças. O corte do laço das famílias, que elas estão todas espalhadas, né? O depoimento diz, a gente está nessa Nova Claudete, mas cada um ficou numa quadra diferente, né? O Estado não teve sequer a sensibilidade de criar vilas, arruados, que as famílias ficassem próximas. Então foram muitas quebras, né, da cultura, da estrutura de vida dessas pessoas. E as mulheres, elas sofreram muito e têm sofrido muito com isso. Inclusive a violência que elas passaram a ter, violência de gênero muito forte, a violência física, a violência sexual que essas mulheres passaram a ter, mulheres e meninas, né? A região, o Cabo tem uma matéria do Diário Pernambuco, que é Os Filhos de SUAP, que mostra a violência sexual, as consequências dessa exploração e dessa violência sexual de meninas e mulheres naquela região. Então foram muitas violências geradas por esse grande empreendimento, que aí é o desenvolvimento, e a gente diz para quem que é esse desenvolvimento, porque quando eles dizem que estão oferecendo, não, nós estamos oferecendo uma estrutura melhor de habitação, porque elas saíram da casa de taipa e estão morando numa casa de alvenaria. Isso não é qualidade de vida para elas, porque você viu o quanto isso é insalubre, né? Sim. A Nova Tatuoca, que foi o primeiro conjunto que eles construíram para retirar toda a população da ilha de Tatuoca, ela foi a primeira condição de precarização da moradia e da vida das pessoas naquele conjunto. E agora se estende para Claudete, são 2.600 casas, são mais de 1.000 famílias que já estão alojadas ali sem querer, elas estão sendo forçadas a irem para ali, porque foi colocado como uma compensação, né, como parte da indenização, aquela casa. Então, isso afetou profundamente a vida das mulheres. Inclusive, o quadro de saúde física, saúde mental dessas mulheres, ela está totalmente adoecido. A gente tem se deparado com condições de vida muito difíceis das mulheres, com depressão, mulheres e homens que se enveredaram pela questão do alcoolismo, porque a ociosidade desse povo aumentou a violência, aumentou a precarização da sua qualidade de vida. E essa é uma questão muito marcante na vida das mulheres, que a gente tem
acompanhado, e a gente tem, em pouca medida, né, na medida do possível, tem tentado fortalecer essas mulheres para reagir e lutar pelos direitos. Aí entra o Fórum SWAP, que tem tido um trabalho muito importante, os Centros das Mulheres do Cabo, de buscar o fortalecimento dessas comunidades, dessas mulheres, para lutar pelos seus direitos, pelo resgate desses direitos que foram violados, para melhorar essa condição de vida delas. Hoje a gente está debatendo aqui desenvolvimento e desigualdade no contexto do boom de Suape, do Complexo Industrial e Portuário de Suape. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais discussão. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Dicionário da Música. As vidas e as obras dos nomes da música nacional e internacional, todos os domingos, às 3 da tarde, com a apresentação de Rodrigo Mesquita, aqui na Universitária AM e FM. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, nós estamos de volta. Aqui Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Nós estamos hoje debatendo como o Suape gera riqueza e pobreza ao seu redor. Vamos dar uma parada nesse debate diretamente agora para entrar ao vivo com o Rogério Almeida. Ele é coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba. E a gente quer ouvir dele aí um pouco, saber, Rogério, como é que está a paralisação, qual a pauta de paralisação dos petroleiros, já são 13 dias de paralisação, e como é que está a mobilização aqui no Nordeste e também nacional? Olá, bom dia a todos e todos os ouvintes, pessoal que está aí na mesa, no debate. Na verdade, estamos aí no 12º dia de greve, mais 13 dias no 13º dia de mobilização, porque vale sempre, a gente sempre começa a nossa informação, lembrando que na sexta-feira, do dia 31, 4 companheiros e uma companheira estão na sede da Petrobras, onde eles iniciaram uma reunião para levar a nossa pauta de reivindicação, os problemas que estavam tendo, e de lá eles não saíram mais.
Eles estão ocupando a sala 01 do quarto andar do edifício Serra da Petrobras com essa equipe de negociação permanente. A Petrobras já tentou tirar ele várias vezes, mas 4 decisões judiciais mantém, porque consideram legítima esses 5 representantes nossos que estão lá para negociar. A greve como em si começou no sábado, 0 hora, com corte de rendição dos trabalhadores de turno em todo o Brasil. E aqui em Pernambuco não foi diferente, né? Cortamos a rendição dos trabalhadores de turno na refinaria Abreu e Lima, em torno de 30 trabalhadores e trabalhadoras, e também na Transpetro Suape, terminal Aquavel de Suape, em torno aí de 8 a 10 trabalhadores por turno. Então, adesão aí desse pessoal de 100%. A nossa pauta de reivindicação principal é reverter a demissão de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras lá do Paraná, da fábrica de fertilizante, para a população entender essa história. A Petrobras, ela fecha uma fábrica de fertilizante, que era responsável por 10% de todo o fertilizante do Brasil. Lembrando que o Brasil é um país totalmente em que depende da agricultura, exporta muito, e isso era muito importante para o país. Então a Petrobras fecha essa fábrica e demite 1.000 trabalhadores. Daí o estopim da nossa greve, e nós só vamos sair dessa greve quando essas demissões forem revertidas. Como é que está a negociação? Ô, Rogério, como é que está a negociação com o governo? Eles abriram a negociação, a Petrobras, a diretoria da Petrobras está negociando. Como é que está esse processo? Ela está relutando em negociar, né? Por isso agora começa uma pressão maior, que as produções das plataformas que entraram na greve começam a ser reduzidas, e isso deve pressionar ela. Estamos também com a equipe em Brasília, conversando com os parlamentares para mostrar a importância. Nossa pauta totalmente justa, não estamos causando impacto na sociedade, faltando combustível, que essa não é a nossa intenção. Inclusive, a nossa intenção é chamar a atenção da sociedade para que o preço justo de combustível seja aplicado. Inclusive, amanhã estamos fazendo uma ação social, tá? Já adiante, não, já anuncio, na verdade, aqui em primeira mão, está saindo para vocês agora. Nós vamos fazer uma ação social de distribuição de voucher, de desconto, né, para o gás de cozinha, que o gás de cozinha seja vendido no preço justo. A gente está usando aqui um cardzinho, depois eu mando para vocês. Chega de exploração, gás a preço justo. Vai ser amanhã, quinta-feira, dia 13/2, a partir das 10 horas, lá na rua Boa Esperança, 115, em Vila Rica, no bairro da Vila Rica, em Jabotão de Guararapes, em frente ao colégio Nestor Gomes. O preço do gás vai sair a R$ 35,00, que é o preço que seria justo se a Petrobras, a gestão atual, não tivesse aplicando o preço internacional, né, de petróleo. Hoje a gente paga gasolina, diesel, gás de cozinha, tudo em dólar. Tá? Em relação ao preço internacional do barril do petróleo, entra também a cotação do dólar, e hoje a gente paga um gás de cozinha em torno de R$ 60 a R$ 65,00, e amanhã nós vamos distribuir 20 botijões, né? Na verdade, a gente vai distribuir 20 vale de descontos, onde esse botijão vai sair por R$ 13,00 o preço de cada botijão. São 200 botijões, o pessoal leva o botijão vazio, um botijão por pessoa, tá? E a gente vai fazer essa ação e vai panfletar falando da nossa greve, do porquê da nossa greve, que é uma greve contra as demissões em massa, né? Nada mais justo, é uma greve para que seja cumprido o nosso acordo coletivo, e também a gente está pedindo aí, em paralelo, que os preços dos combustíveis baixem. A gente vai mostrar para a sociedade qual o preço justo da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, porque essa é uma luta que é de todos e todos brasileiros. Então, se nós permitirmos a demissão de trabalhadores da Petrobras, a venda da Petrobras, a gente vai só encarecer cada vez mais os nossos combustíveis. Estamos à disposição de toda a sociedade que quiser esclarecer mais, estamos acampados 24 horas na frente da refinaria, já há 12 dias, onde a gente faz lá roda de diálogos, debates, planejando as nossas ações sociais, as nossas ações de rua. Vamos também fazer uma panfletagem na Dantas Barreto, na sexta-feira, de 8 às 10 da manhã, junto com a Central Única dos Trabalhadores e demais centrais. Então, esse é o nosso trabalho, é uma greve que não é para afetar a população. Eu acho que é por isso que a mídia não está divulgando tanto, e a gente acha engraçado. Se tivesse faltando combustível, se tivesse afetando o ir e vir das pessoas, estava chamando a atenção. Como a gente faz uma greve
para chamar a atenção social da população, uma greve para atacar diretamente a gestão atual do Petrobras, que está querendo entregar o nosso patrimônio. A mídia, a grande mídia, abafa essa greve legítima dos petroleiros. Ok, Rogério, obrigado. A grande mídia pode abafar, mas aqui você ouve no programa Fora da Curva o que a maioria cala. Rogério Almeida, obrigado aí pela tua participação. Rogério é coordenador do Sindipetro, Pernambuco, Paraíba, e está aqui coordenando aqui no Nordeste a greve dos petroleiros, que já entra aí no 12º dia. Obrigado, Rogério. Obrigado também, e vou mandar o material de todos. Ok. Nós voltamos ao nosso debate de hoje, como o swap gera pobreza e riqueza ao seu redor, e chegou aqui o Zé Henrique, que é um dos personagens do documentário Território Swap. Ele também integra o Fórum de Juventudes do Cabo. E, bom, Zé Henrique, a gente teve junto aí alguns dias, né, nas filmagens do documentário, e você aparece no documentário numa parte muito interessante, caminhando pelos escombros, o que hoje são os escombros do Teatro Barreto Júnior, que fica no centro do Cabo, né? E aí muita gente pode estar perguntando, mas espera aí, o que é que o complexo de Swap tem a ver com teatro? O que é que o teatro tem a ver com desigualdade? Eu queria que você explicasse um pouquinho a importância desse teatro, o espaço dele no território e essa ideia de cultura, juventude e como a cultura é importante para a resistência da juventude, né? A gente estava começando o programa dizendo aqui como o Cabo né, pelos índices de vulnerabilidade da juventude, a cidade hoje mais vulnerável para um jovem, especialmente um jovem negro, viver, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária e também quem está nos acompanhando nas redes sociais através da live. De fato, como a gente já conversou um bocado, como a gente já participa de alguns fóruns, de algumas discussões, tem essa questão, né? A gente vê o que se prega sobre Swap, todo esse desenvolvimento econômico que Swap gerou, todo esse investimento no capital, todo esse investimento nas indústrias, mas em contrapartida a gente não vê esse investimento em outras políticas, sobretudo a política cultural. O Cabo de Santo Agostinho, na sua veia, é uma cidade com uma grande expressão cultural, né? Uma cidade de vários artistas em vários segmentos das artes, mas ao mesmo passo que se investe na industrialização da cidade, não se investe na cultura, não se investe nas artes, que a gente sabe que são instrumentos muito importantes para o fortalecimento mesmo do convívio, da juventude e que restaura a vida, né? Sim, sim. E esse teatro, você teve uma relação pessoal também com o teatro, né? Você já tinha, acho que não atuado, mas trabalhado em peças no teatro. Conta um pouquinho de como foi que vocês se movimentaram para tentar colocar o teatro de pé de novo, mas isso não aconteceu até agora, né? Exatamente. O Teatro Barreto Júnior, o meu contato com ele começou em 2011, a partir da mostra cabense de poesias e esquetes, que é o que a gente chama de Mocasp. Então, em 2011 eu comecei a atuar, de certa forma, no teatro, mas fazendo técnicas e tal. Quando eu comecei a atuar de fato, o Teatro Barreto Júnior ele já não existia mais, ele já estava fechado, a gente já estava no auditório Luiz Lacerda, que é o auditório de uma escola modelo da cidade. Ou seja, a gente já não está mais num espaço propício, num aparelho propício para se praticar o teatro, né? A gente está no auditório, que é usado para vários fins e não necessariamente um teatro. E aí, esse teatro ele foi fechado em 2013. A partir de 2013 a gente se mudou para esse auditório, como eu estou falando. E aí o meu contato com o Barreto Júnior foi uma coisa bem rápida, né? Eu comecei a frequentar em 2008, e entre 2008 e 2013 o teatro já estava meio abandonado e tal. E aí, a partir de 2016, num movimento artístico lá da cidade, chamado Movimento Cidade com Arte, Cidade Melhor, a gente tentou fazer esse resgate do teatro a partir da aprovação do Plano Municipal de Cultura, né, que uma das metas, uma das prioridades desse plano era a reestruturação do teatro. E aí a gente com o apoio de alguns engenheiros, de alguns arquitetos, a gente conseguiu fazer um projeto de recuperação desse teatro e a gente levou até a prefeitura, foi feito inúmeras reuniões, nos foi prometido que esse teatro sairia do papel.
Dentro da realidade do orçamento da prefeitura, esse projeto foi modificado, né? Teve algumas modificações, mas continuou não saindo do papel e o teatro continua fechado até hoje. Já sofreu 2 incêndios ao longo desses anos que ele está fechado. E quem assistiu o documentário e quem vai assistir hoje, quem virá assistir o documentário, vai ver como é que está a situação do teatro hoje, completamente abandonado, só os escombros de fato, né? Eu queria fazer uma pergunta para Cláudio Ferreira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que está aqui conosco e que hoje promove a exibição do documentário Território de Suape à noite no auditório Fernando Santa Cruz, lá na Rua do Imperador 346, já vendendo aqui e chamando aí os ouvintes e o pessoal que está acompanhando nas redes sociais para prestigiar hoje esse debate que eu acho bastante importante lá na OAB. Cláudio, você falou aí, en passant, muito rápido aí da reserva do Paiva. Tem um debate que me parece que ele é bem central no documentário, mas ele é pouco realizado na sociedade, que é esse o que a gente está chamando hoje um debate do enriquecimento de alguns segmentos da sociedade a partir de Suape, das mega-obras, e empobrecimento de outros segmentos. A reserva do Paiva, que é um bairro, um condomínio ali de alto padrão, na Praia do Paiva, ela é um terreno que pertence à família Brenan, aos grupos Cornélio e Ricardo Brenan. Ficou ali pertenceu à família acho que mais de 50 anos, e durante um bom tempo foi plantação de coqueiros e tal, e tinha ali alguns poceiros que tomavam conta das terras e tal. E, como você falou, quando veio o boom de Suape, eles que estavam guardando aquelas terras, vem a possibilidade de negócio, de ganhar recursos, de ganhar... de negociar as terras, de construir esse condomínio de alto padrão que dialoga muito pouco com o restante da cidade. E o Cabo agora, e para surpresa da gente, quando a gente estava fazendo o filme, muita gente não conhecia, tem um outro projeto, também de uma grande construtora, no caso a Moura do B, que é o projeto do condomínio Cone, que é a construção de uma cidade dentro da cidade. Uma cidade que chama Convida Suape, que prevê espaços de moradia para 100 mil habitantes. Lembrando que o Cabo está chegando hoje em torno de 200 mil habitantes, eles aumentariam em 50% a população do Cabo. E esse debate sobre esses grandes negócios envolvendo grandes construtoras, ele nunca é associado, é como se fosse um tema da iniciativa privada, do campo da economia, do negócio da economia, e ele não tivesse nada a ver com o outro lado do Cabo, que é a pobreza, que é a violência na periferia. Como é que você vê, e também aí na perspectiva dos direitos humanos, esse recorte da cidade e a construção de núcleos de alto padrão isolados da cidade original? Tem um administrador do projeto do Convida Suape, esse da Moura do B, que diz no filme assim, olha, o problema aqui no Cabo, o problema aqui é que é o seguinte, construíram a cidade das indústrias, mas não construíram a cidade das pessoas. E a gente agora vai construir a cidade das pessoas com a Convida Suape. Acontece que você está esquecendo, já existia a cidade das pessoas. O município do Cabo. A cidade das indústrias vem depois da cidade das pessoas. Como é que você vê essa invisibilização dessa relação que existe entre esses dois espaços? Nós fizemos o ano passado um evento abordando um tema que é muito lateral, ele não é abordado diuturnamente, mas que você esbarra nele sempre que você circula pela cidade, que é o chamado racismo territorial. E lá numa daquelas falas, ela é extremamente emblemática quando você faz essa pergunta sobre desigualdade, as pessoas que estão coordenando o projeto do Paiva, né? Aqueles 2 rapazes. Sim. E pergunta sobre desigualdade e como é que o Paiva se relaciona com isso. Ele diz, não, nós temos uma relação muito boa com o entorno, porque o entorno sabe que aqui pode vir fazer faxina. Mas é exatamente isso, veja, eu já aluguei em período de verão uma casa e um apartamento no Paiva. E uma coisa que você observa claramente quando você começa a caminhar, que é como se você estivesse caminhando em algo pasteurizado. Por que pasteurizado? Primeiro que você não vê negro caminhando, ou seja, as pessoas que trabalham lá, elas entram rapidamente e não caminham. Por que não caminham? Certa vez teve um show, eles têm uma área de convivência de shows, e eu fui para um desses shows lá, muito interessante, era jazz e tal. E chegou um grupo de rapazes jovens negros. A primeira coisa que aconteceu, quando eles botaram o pé, eles sofreram um baculejo. Eles sofreram uma abordagem, né? E na época, eu, como advogado, como militante de direitos humanos, eu perguntei, eu fui perguntar ao policial, o que é que os levou a fazer aquele baculejo? Não,
doutor, você veja, são pessoas suspeitas. E tem pessoa suspeita? Qual é o conceito de pessoa suspeita? Eles dizem isso de uma forma muito tranquila, porque deve estar achando, dizendo, olha, estou te protegendo. Né? A leitura é essa. E se você pegar, eu estava lá, eu estava exatamente, eu não estava bem dentro, eu estava mais fora, porque eu estava com um filho pequeno, e vi quando eles chegaram, não chegaram fazendo absolutamente nada, chegaram normal, como chegaram vários jovens lá do local. Então, isso é uma demonstração que, na verdade, nós construímos, mesmo quando fazemos o novo, nós repetimos o velho. Que é essa questão do racismo territorial. É que você não querer se misturar. Só que em Recife isso não é mais possível. Porque as favelas, elas batem em todos os grandes bairros. Você pode pegar qualquer grande bairro da classe média, tem uma favela no seu entorno. Né? Eu não consigo imaginar aqui qual é o bairro do Recife, que o cara pode dizer, não, aqui não tem favelado. Tem. Boa Viagem tem, Espírito tem, Casa Forte tem, Poço da Panela tem. Todos sempre tem uma região de pessoas que vivem excluídos. Então, essa ideia de você integrar, ter um espaço de integração, que ela foi se esgarçando na cidade do Recife, a forma que você fez para que isso não fosse reproduzido para o bairro das elites, que seria o Paiva, é simplesmente aumentar o nível de segregação. E ele diz isso na maior tranquilidade. Ele diz, olha, nós temos a polícia, que é quem tem a titularidade, mas também temos toda a integração das vigilâncias privadas que fazem nas casas e apartamentos, e eu observei isso, que se tem qualquer problema, está todo mundo ligado para chamar e a polícia vir. É quase como se dissesse o seguinte, olha, para quem mora aqui, a polícia é 100% permanente para evitar qualquer tipo de lesão ao patrimônio. Para quem está fora daqui, isso não existe, que a gente sabe que não existe, certo? Então, isso é uma demonstração de como essa desigualdade ela tem sido naturalizada. Isso está muito patente no filme, o filme demonstra muito isso, não é certo? Então, essa questão da naturalização da desigualdade, como uma coisa, está posta, é isso mesmo, e vamos conviver com ela, me garantindo a minha segurança. E também expressão do racismo territorial, que é um tema muito caro a gente. E eu aproveito a deixa da minha alegria de ter inaugurado o Cine de Direitos Humanos com o Território Swap, para dizer que a gente está interessado em quem tiver filmes e documentários que queiram da temática de trabalho, da temática de direitos humanos de forma transversal, a gente está à disposição para discutir e fazer exibição, tal, porque essa é a ideia do projeto. Nós queremos tratar exatamente daquela ideia inicial que eu coloquei, para demonstrar que direitos humanos é muito, mas muito mais além de que simplesmente tratar de direito de preso. Nivete, acho que tem uma coisa que o filme aborda muito também, e que ficou muito claro nas falas aqui de Cláudio e também de Zé Henrique, que é o acesso ao poder público. Acesso aos recursos públicos, acesso político também ao governador, aos prefeitos. Você vê que, quando a gente está falando aqui da Reserva do Paiva, quando os administradores da Reserva do Paiva falam no filme, eles dizem assim, sem o poder público, a Reserva do Paiva não sairia do papel. Foi a PPP, né? A relação ali público-privada entre o Grupo Brenan, Prefeitura e Governo do Estado, que permitiu a mudança da regulação do zoneamento urbano, para você permitir a construção do bairro planejado, do condomínio planejado. Foi também com recursos públicos que se construiu, em parceria privada, com a iniciativa privada, a avenida que corta todo o condomínio, também a ponte. Quer dizer, e por outro lado, você vê em outras áreas do território do Cabo a ausência do poder público. Os escombros do teatro talvez sejam a demonstração mais simbólica disso tudo. Você, com tua experiência, com tua vivência política também no Cabo, isso é muito forte, né? A falta de o acesso que alguns têm e o acesso que outros não têm ao poder público e aos recursos públicos no Cabo. Pois a cidade, para o que a gente diz, sem pejorativo, essa questão, para inglês ver, não é? O desenvolvimento, então o Paiva e tem esse cartão de visita para esse desenvolvimento que Swap tanto prega, e essa expansão desses projetos, porque esses projetos estavam já em vias de desenvolvimento, o Cabo Convida. E aí, quando vem o 2015, a questão do Lava Jato, que fecha as empresas, né, essa crise se instala, esse processo se arrefece um pouco e aí para as obras, mas isso vem sendo retomado um pouco. Então, existe um alto investimento e concessões para que aqueles processos se instalem ali da construção da nova cidade. E a cidade original, né, teve um momento que foi feito uma audiência pública assim, para apresentar o projeto do Cabo Convida, e nós questionamos, porque a prefeitura estava lá apresentando com muito orgulho
aquele projeto, aquele empreendimento que ia chegar para a cidade, que é a expansão, todo aquele trecho por trás do Shopping Costa Dourada, onde está a universidade, que eu acho muito importante a questão da universidade, é muito importante, mas ela não chegou a tempo de atender. Né? Isso, na sua fala que você colocou, precisava ter preparado essa população para, no mínimo, acessar as oportunidades que esse processo, esse grande projeto, esse mega projeto trazia, mas não chegou a tempo. Vamos ver para o futuro. Mas, enfim, nós temos claramente uma cidade que é esse cartão de visita, no modelo SWAP, e temos a cidade original, a cidade velha, digamos antiga, a original, totalmente sucateada e abandonada. Né? Nós temos déficits enormes de acesso à moradia, de acesso à saúde, de acesso à escola, às creche, as condições de transporte, as vias, as ruas, o acesso à água potável, a esgoto. A gente tem as praias, a região das praias, que deveria, pelo menos, ter se beneficiado desse processo para que o município também se beneficiasse com retorno financeiro, que era do turismo. A gente tem belíssimas praias, totalmente sucateadas. As praia Gaibu, Suape, os esgotos, eles correm para dentro das praias, lamentavelmente. A gente teve uma audiência pública o ano passado, mais ou menos em setembro, trazendo esse retrato terrível, que você vê a canalização dos esgotos, lamentavelmente, de Pai, da Enseada até Suape, os esgotos daquelas comunidades correm para as praias. E isso é um abandono, isso é o descaso que o próprio poder público local, inclusive, não soube ou não quis aproveitar pelo menos o boom, né? Esse PIB, esse recurso que gerou, que circulou no município. E a gente tem uma população totalmente excluída desse acesso ao que poderia ser hoje uma cidade inclusiva, uma cidade de oportunidades. Veja só, Laís, um negócio que é muito claro ali é o seguinte: o Cabo ele é um paradigma diferente, porque você tinha terras, e eles dizem muito isso, para poder fazer uma outra cidade apartando-se da antiga cidade. Mas veja, mas no Recife, por exemplo, não tem isso. Recife não tem mais, ele diz lá, Recife não tem mais área. Então o Recife vai passar por um processo que é muito claro, para meu ver, que é de gentrificação. Eles vão passar a escolher, eu acho que a primeira mira vai ser lá em Brasília Teimosa. O primeiro governo que tiver a gentrificação escondida, ele vai fazer, acabar com as ex ali e vai limpar aquilo ali. Limpar de que forma? A pretexto de reordenar, ele vai desapropriar algumas áreas e organizar, que o modelo é simples. Eu já vi, você vê, por exemplo, eu estava vendo isso, um debate que aconteceu na Índia. A Índia tem muito adensamento, e quando eles querem trazer algum polo de habitação para os ricos, eles fazem isso. Primeiro eles dizem que vão reordenar. Reordenar é alargar a rua, melhorar o entorno, e aí você desapropria um bocado de casa, você já tira uma parte, e a outra você passa a dar título de propriedade para que ele possa, então, vender e a especulação chegar. Sim. Então, esse processo vai acontecer, porque aqui não se faz mais. Por exemplo, eu me lembro que nos debates, eu fui militante de campanha eleitoral, de fato, nos anos 80 e anos 90. Mas nos anos 80 e anos 90, qualquer campanha da esquerda, ela discutia um processo de reordenação da favela, fixando a pessoa no local. Isso. Esse era o debate que a gente fazia, tá certo? Levando saneamento, levando educação, levando espaço de lazer. E isso sumiu. De fato, se você pegar hoje nos programas, nos debates dos últimos tempos, que aqui, em tese, Recife está sob governo de partido de esquerda e de centro-esquerda há 20 anos. Tirando a campanha de 2000, nenhuma outra campanha se não discute mais. Porque chega lá, não faz. Não faz por quê? Porque a prioridade continua sendo melhorar as vias públicas, calçar a via pública, fazer uma via mangue. Né? Teve alguma obra em 2000 de retrato de palafita, mas se você ver agora, voltaram todas. Sim. Inclusive com mais força ainda. Hoje, o número de palafitas que tem em Recife é maior do que havia anteriormente. Sim. E aí, o que é isso? É a velha exclusão territorial. Tá certo? Isso é um tema que hoje é muito presente em direitos humanos, mas que não é muito abordado. Tem um ouvinte aqui, o Éder Leão, que mandou uma pergunta, que eu vou aproveitar a pergunta dele, não é exatamente essa, mas eu vou aproveitar a pergunta dele para perguntar aqui, para questionar aqui, Zé Henrique, sobre a universidade, sobre o papel da educação, que é um tema também que ele traz no documentário. O Éder Leão pergunta: que ações as universidades poderiam contribuir para pensar soluções para algum desses problemas apresentados no programa, como auxiliar as comunidades que perderam o vínculo com suas terras? Eu aproveito essa pergunta do Éder Leão para perguntar ao Zé Henrique, que é jovem, que está, inclusive, na universidade, fazendo mestrado na universidade rural,
que está ainda num lugar provisório lá no Cabo. Qual é o papel que você vê para a universidade, Zé Henrique, nessa discussão que a gente está trazendo aqui, e os teus temores do que pode acontecer na universidade, no ensino superior, no Brasil que a gente está vivendo atual, e como isso pode repercutir no Cabo? Eu peço para a brevidade, mas faltam 5 minutos, mas aí, por favor. Respondendo a primeira pergunta, e casa até com o que eu gostaria de ter falado antes, vários estudos já foram feitos, inclusive por mim, na minha monografia de especialização que eu fiz na Universidade Federal do Paraná. Eu fiz a especialização em gestão ambiental e aí eu estudei exatamente a mediação do conflito socioambiental de Suape. E eu fazendo todo um estudo histórico de todo esse conflito que acontece naquele território, a gente percebe que o grande problema é, de fato, a falta de diálogo entre os interesses público, privado e do povo. Que aí casa com a tua pergunta e casa com o que já foi falado aqui pelos demais participantes, né? A gente fazendo um estudo histórico, a gente percebe que Suape ele começou a sair do papel nos anos 70 e desde aquela época a academia, sobretudo a Universidade Federal de Pernambuco, já dizia que não ia dar bem certo, não era bem assim aquele negócio que os militares pregavam lá naquela época, né? De desenvolvimento econômico e tal. E antes de Suape surgir naquele território, a gente já tinha ali a ocupação, já tinha as pessoas que moravam ali e inclusive tem estudos que mostram manifestações culturais centenárias naquela região, sobretudo dos pescadores, né, com algumas comemorações religiosas e tal. Então, onde é que a universidade ela pode entrar nesse quesito? Sendo um ponto balizador, sendo um ponto mediador entre esses interesses, né? Porque a gente sabe que Suape, que é a empresa que administra aquele território, é uma empresa pública do Estado, então o que a gente vê é o Estado aparelhando o Estado, né? E aí é uma luta muito desigual quando a gente pega as iniciativas da sociedade civil organizada dali, daquele território, tentando brigar com o Estado que está aparelhado com ele mesmo, né? E aí eu acho que a universidade ela entra nesse ponto como um instrumento balizador nesses conflitos, trazendo a experiência científica, trazendo a experiência acadêmica, trazendo outras reflexões acima dos interesses, né? E respondendo sobre a UACSA, e a gente debate isso no filme também, a UACSA... Explica o que é a UACSA, porque nem todo mundo Exato. sabe exatamente. A UACSA é a Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está no Cabo já há cerca de 5 anos, vai fazer 6. E ela vem dentro desse processo dessas cidades novas que estão sendo formadas dentro do Cabo, né? E a gente discute isso no filme. Mas... a própria universidade sentiu que a chegada da UACSA no Cabo não refletiu numa quantidade de jovens, de pessoas do Cabo ou da região indo estudar lá. O que a gente vê é muita gente de Jaboatão indo estudar no Cabo, muita gente de Recife indo estudar no Cabo, muita gente de Olinda indo estudar no Cabo. Então a gente não percebe essa integração da universidade com a cidade onde ela está alocada, né? Então, e tudo isso perpassa dentro dessa discussão que a gente está fazendo, né? Foi se investido muito no Cabo em vários setores, mas também não se investiu na educação para que a própria população do Cabo pudesse usufruir, de certa forma, desse aparelho educacional que chegou na cidade, né? Então a gente vê uma distância muito grande entre a realidade da cidade e a chegada da universidade lá. Eu queria agradecer muito, nós estamos terminando, infelizmente. Passa rápido quando o debate é tão aprofundado e tão importante como esse que a gente está fazendo hoje. Mas eu queria muito agradecer a presença de Nivete Azevedo, do Centro das Mulheres do Cabo, Cláudio Ferreira, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Zé Henrique, do Fojuca, Fórum de Juventudes do Cabo. Convidar a todos para hoje à noite, para a exibição, a estreia do documentário Território Suape aqui no Recife, que vai ser no auditório da OAB, auditório Fernando Santa Cruz, no 5º andar. Fica lá na sede da OAB, na Rua do Imperador, número 346. E vamos deixando aqui o programa, vocês podem assistir depois no Facebook da Marco Zero, no Facebook do próprio programa Fora da Curva e da Rádio Universitária. Nós tivemos trabalhos técnicos de Chico Rocha e Marcos da Lata, nas nossas redes sociais Carol Torpe e Larissa Evelyn, produção do programa minha, de Laes Portela, da Marco Zero Conteúdo. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência. 12 horas. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal